Olá, meu nome é Edgar e eu sou aluno da Uninter, do Polo de Praia Grande, e sou graduando do curso de Licenciatura em História na área de Linguagens e Sociedade. E o tema que nós iremos falar nesse material chama-se Cultura Surda e Libras. A trajetória histórica, a língua de sinais no mundo. Na metade do século XVIII, o abade francês Charles Michel desenvolveu um sistema de sinais para alfabetizar crianças surdas, que serviu de base para o método usado até hoje. O abade fundou, em 1755, a primeira escola para surdos. O método foi aperfeiçoado ao passar dos séculos em vários países que o adotaram. Em 1966, o médico americano Orrin Cornett uniu a utilização dos sinais com a leitura labial. A globalização da língua foi facilitada pelo fato de sinais também representarem conceitos como alegria, tristeza, fome, sono, etc. No século XVI, na Europa, a ideia que os surdos eram ineducáveis foi sendo deixada de lado, tendo início a luta pela educação dos surdos, na qual ficou marcada a atuação de um surdo francês chamado Edouard Rouet. Em 1857, Rouet veio ao Brasil a convite de Dom Pedro II para fundar a primeira escola para surdos do país, chamada na época de Imperial Instituto de Surdos Mudos, e funciona até hoje com o nome de Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, que criou a Libras, sendo no início uma mistura entre a língua francesa de sinais e os gestos já utilizados pelos surdos brasileiros. A cultura surda. A cultura surda é o modo de vida do surdo, como ele vive em sociedade, como ele se percebe dentro dela, se ele se comunica apenas em Libras ou se ele também utiliza o português, e como ele interage com a sociedade. Ela engloba possibilidades e elementos próprios da vida dos sujeitos que se reconhecem como surdos, abrangendo não apenas aspectos mais corriqueiros da vida de cada um, mas também o grupo social que constitui. A cultura surda no Brasil. Ao nos aproximarmos mais da realidade surda, pela vivência e pelo estudo, descobrimos que ela comporta um rico, complexo e instigante conjunto de elementos culturais caracterizadas pelas formas alternativas de produção e interação dessas pessoas, algumas delas como literatura surda, arte que abarca produções literárias em língua de sinais e produzidas por pessoas surdas, as artes virtuais, que englobam o teatro surdo e as artes plásticas, as criações e transformações materiais, soluções alternativas para as pessoas surdas, como campainhas luminosas, telefones adaptados, DDDs, dispositivos de vibração, relógios, celulares, em substituição ao despertador, entre outros. São alimentados e enriquecidos nas comunidades surdas e, infelizmente, ainda pouco conhecidos entre os ouvintes. Os ouvintes e a Libras. A língua de sinais apresenta especificidades linguísticas como qualquer outra língua, e sua aprendizagem está relacionada com a sua necessidade de uso. Nesse sentido, a inserção do indivíduo ouvinte na comunidade surda é um fator preponderante de aprendizagem da Libras. Essa inserção, contudo, pode ter início na sua relação com o surdo no ambiente de sala de aula. Nesse ambiente, a relação surdo-ouvinte pode se converter em uma oportunidade de aprendizagem da Libras para ambos envolvidos. O ambiente escolar é, por sua natureza inclusiva, propício ao desenvolvimento de relações horizontais e abertas. O estudante ouvinte pode despertar muita curiosidade, não só pela Libras, mas também pela realidade do surdo e para a compreensão da surdez. Capacitação de ouvintes em Libras. A escola tem sido um espaço extremamente importante nesse processo, a partir do momento em que os surdos começaram a frequentar as escolas regulares. Com a regulamentação da Lei 10.486 e do Decreto 5.626, oficialmente os intérpretes adentraram ao espaço escolar, facilitando assim a interação entre surdos e ouvintes. A tendência é que haja mais ouvintes de diferentes áreas do conhecimento interessados por Libras, facilitando a interação dos surdos na sociedade. No ambiente corporativo, por intermédio da Lei nº 8.213 de 1991, que garante uma porcentagem de vagas para pessoas com deficiência nas empresas, essa inclusão faz com que haja alteração da rotina e para que os funcionários surdos interajam com os ouvintes no ambiente de trabalho. As empresas devem oferecer um curso de capacitação em Libras para os funcionários ouvintes, criando uma ponte que vai quebrar a barreira da comunicação. Desse modo, há uma interação não somente no campo linguístico, pois os ouvintes convivem com a cultura surda. Experiências locais bem-sucedidas com Libras. Nosso local, queremos falar, é São Vicente. Em São Vicente, profissionais de turismo, funcionários públicos e estagiários receberam capacitação em Libras, com o objetivo de qualificar e gerar maior inclusão e acessibilidade à comunidade surda, capacitando-os ao atendimento adequado de turistas com deficiência auditiva e gerando a inclusão da comunidade surda nos eventos e atividades oferecidos pelo município. Espero que todos tenham gostado. A vocês que me ouviram até agora, deixe seus comentários. Muito obrigado pela atenção e um ótimo dia.